Você quer virar professor de dança de salão, mas não faz ideia de como começar? Tá meio desestimulado? Ninguém te fala muito sobre isso? Então, no vídeo de hoje, você vai descobrir em 7 passos como se tornar um professor de danças. Então, vem comigo! Oi, eu sou a Camila Vitorino, sou professora de danças de salão há mais de 10 anos, então eu com certeza posso te ajudar nisso. Esse canal é o Respira Sente Dança. Aqui, gente, como a minha formação é em danças de salão, eu vou fazer esse recorte para as danças de salão. Esse roteirinho que eu vou passar agora, ele serve para qualquer dança. Então, se você quiser ser professor, por exemplo, de danças urbanas, que não tem, teoricamente, nada a ver com a dança de salão, você pode seguir os mesmos passos que esse vídeo também é para você. Então, vamos lá. O primeiro passo é o óbvio. Estude. E por que o óbvio precisa ser dito? Porque tem muita gente, principalmente assim no meu ramo, que é o que eu posso dizer, que estuda 6 meses e acha que pode virar professor ou professora de dança. E não é bem assim, gente. Em 6 meses, por mais talentoso que você seja, por mais que você realmente tenha muita aptidão para fazer aquilo, porque tem gente que em 6 meses tá dançando muito bem. Mesmo que você tenha todo esse talento, toda essa aptidão, existe um tempo de maturação da sua dança no seu corpo e principalmente de entendimento dela, porque você dançar bem não significa que você vai ser um bom professor de dança. O dançarino é uma coisa, o professor é outra coisa. E aí, quando eu falo em estudar muito, é você realmente se dedicar àquilo. Então, por exemplo, eu sou professora de danças de salão. Durante pelo menos 5 anos, eu estudei as danças de salão em geral. Então, eu estudava, e na minha formação era meio que obrigatório você passar por todas as aulas e saber um pouco de cada ritmo, pelo menos um pouco de cada ritmo. Então, eu sabia dançar forró, bolero, samba, zouk, salsa, bachata. Então, esses ritmos mais básicos você precisa saber, tá? Então, isso é importante. Se você for de outras danças, por exemplo, das danças urbanas, você também tem que passar pelo hip hop, pelo jazz funk, vai fazer uma aula de vogue. Então, são várias coisas que você precisa ter na sua cartela para que essas danças componham também a sua dança pessoal e profissional, é claro. E nesse sentido, você consegue ter mais bagagem depois para ensinar, porque você já passou por vários momentos. Você vai fazer mais dinheiro conhecendo mais ritmos, tá? Porque na hora que você começar a trabalhar com dança de salão, se você nicha muito, os seus recursos podem ser menores, digamos assim. Principalmente para um professor iniciante, a minha maior dica é para você estudar o máximo de ritmos possíveis, tanto de condutor quanto de conduzida. E aí, quando você se tornar um professor mais sênior, você pode fazer essa especialização sem problema nenhum. Mas faça uma formação, tenha uma formação generalista, principalmente agora no início. Passo número 2, tenha um plano de carreira. Mesmo que ninguém te fale sobre plano de carreira, é legal você ter um plano de carreira. Você pode fazer o seu próprio. O plano de carreira básico é, você entra numa escola como bolsista ou monitor, fica lá, aprende, passa por várias aulas, conduz e é conduzida ou conduz e é conduzido, até que depois de um tempo de estudo, você vira assistente do professor. E de assistente do professor, você vira de fato professor ou professora, tá? Nas danças de salão isso é muito comum. Tem também um segundo caminho, que é você entrar em uma universidade ou uma faculdade que tenha um curso de dança. Se você for por esse caminho acadêmico, eu indicaria a ETEC de Artes, aqui em São Paulo, da unidade do Carandiru. Aqui em São Paulo a gente também tem alguns cursos em dança na Anhembi Morumbi, isso não é uma publi, tá? Infelizmente. São os lugares que eu conheço que tem dança, além da Unicamp lá em Campinas, que também tem o curso de dança. Então você pode também ir por esse caminho mais acadêmico se você quiser. Lembrando que para danças de salão não existe uma coisa só, né? Quando você vai para esses cursos de universidades, você vai ver meio que tudo
e um pouco de dança de salão. Então, faça a sua escolha com consciência. Terceiro passo. Bom, vamos considerar que você já estudou bastante e que agora você vai começar de fato a dar aula. Primeira coisa que você tem que pensar: comece pelas aulas particulares. Não vai querendo dar aula em turma, tá? Quando a gente vira professor de danças, e especialmente das danças de salão, a gente vai ter muitos corpos diferentes para serem trabalhados ao mesmo tempo. E se você não tiver experiência, pelo menos um pouco que seja, você não vai dar conta. Você vai se frustrar, os alunos vão se frustrar, vai ser uma grande frustração coletiva. Então, não faça isso. Comece com aulas particulares para você treinar a sua didática, tá? Isso foi muito importante para mim quando eu comecei a dançar, porque eu fazia parte de uma escola que a própria escola tinha esse lance do planinho de carreira, né? Então, você começava como bolsista, depois bolsista e monitor lá eram coisas diferentes, né? Depois você passava, depois de 1000 anos sendo bolsista, você passava para assistente, depois monitor, que era quase um professor, depois professor mesmo. Eu contei essa história no vídeo 2 desse canal, que é sobre a minha trajetória, então se você quiser dar uma olhada, eu vou colocar ele aqui no link nas descrições, beleza? Então veja com a escola onde você está, se ela possibilita que você dê aula lá, porque tem algumas escolas que só deixam os professores já da escola mesmo, já formados, darem aula particular. E se não for o caso, se a escola não permitir, arranje você os seus alunos particulares e dê essas aulas em algum lugar. Existem alguns lugares que são públicos, né, mas muito cuidado com lugares públicos, não pela questão de segurança não, mas pela questão do barulho. Geralmente são espaços compartilhados e é muito cheio, gente. Então, assim, preze também pela qualidade da sua aula. Veja um espaço que mesmo que você tenha que locar a sala, repassa esse valor para o aluno. Então, ó, minha aula é X, mais Y do aluguel da sala. Vai por mim, que vai funcionar. Para isso, é legal que você tenha um professor que seja seu mentor, sabe? Porque na hora dessas aulas particulares, você também pode se perder um pouco. Principalmente no sentido de quais movimentações passar primeiro, quais são mais adequadas no início, se o aluno é muito iniciante, ou se o aluno desenrola um pouquinho mais, o que eu faço ali. Peça ajuda para um professor formado já há bastante tempo. Quando eu falo formado, não é necessariamente numa universidade, numa faculdade, mas que tenha um DRT, enfim, eu vou falar do DRT depois. Aquele professor que já dá aula faz tempo, aquele professor que você confia mesmo ali, que está com você nas aulas, que gosta de você, porque isso vai reduzir muito a chance de você se embananar na hora de dar a sua aula, mesmo que seja particular, beleza? Passo número 4, estude as diferentes metodologias, as formas de ensino-aprendizagem, ou seja, a metodologia, ela está envolvida com a forma como você vai dar a sua aula. Então, nós temos o ensino aberto, o ensino semi-aberto e temos o ensino fechado, que são aquelas aulas mais expositivas, onde o professor vai realmente dar tudo para o aluno. São as aulas mais comuns, assim, em que o professor tem a movimentação ali que ele quer passar no dia e ele passa para os alunos não pensam tanto, assim. O ensino aberto, ele já é completamente diferente. O professor, na verdade, é mais um guia ali, mas o aluno tem muito mais autonomia, mas é um tipo de aula muito mais difícil de dar. E o ensino semi-aberto está entre esses dois, ou seja, o professor tem uma autonomia ali na sala grande ainda, mas ele orienta algumas atividades e outras, os próprios alunos, eles têm uma dinâmica ali para que eles conversem, para que eles resolvam algum tipo de situação, problema ali da aula, tá? Então, é interessante que você veja esses tipos de metodologia. E aí é uma parte um pouco mais teórica mesmo, você vai ter que sentar a sua bundinha na cadeira para poder estudar, não tem jeito. E é isso que tem que ser feito, galera. Estudem metodologia e outras formas de ensino-aprendizagem, porque cada aluno vai ter um jeito de aprender. Então, você
precisa também manjar dessas formas e estilos de aprendizagem que às vezes dão certo com um aluno e não dão certo com outro, e vice-versa. Passo número 5, fazer um plano de aula. Sim, minha gente, falamos agora sobre metodologia, né, os tipos de metodologia, os tipos de ensino-aprendizagem, e agora está na hora de você montar a sua aula, tá? Eu sei que lá para aula particular, não é tanta gente que faz planejamento de aula, mas eu acho que é interessante você também fazer, especialmente no início, para as aulas particulares, tá? Um plano de aula, ele envolve o objetivo da aula, ele envolve o que você quer passar de fato, assim, e como você vai passar. Então, é nesse momento que você vai pensar a sua aula. E, além do movimento que você vai ensinar, você tem que pensar que a dança não é feita só de movimentos. Ela é feita de conexão, de qualidade na condução, de condução e resposta. Então, é uma coisa que você precisa levar em consideração. Então, essa é a minha dica aí de ouro. Estude essas coisas, veja exatamente o que você quer. Não se baseie só em dar aula de movimentação. Pensem em aulas lúdicas, em aulas que também trabalhem condução e resposta, que também trabalhem expressão corporal, consciência corporal, tá? Que seria essa parte mais de coordenação. Tudo isso você precisa ter pelo menos uma ideia antes de você sair dando aula por aí. Eu vou deixar um PDF aqui embaixo com o que seria um plano de aulas básico para você que está meio perdido conseguir se achar ali na sua aula. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Olha aqui na descrição que vai estar lá o link para o seu PDF. Passo número 6. Então agora finalmente vamos começar a dar aula em grupo. Veja que é todo um trabalho até você chegar nas aulas em grupo. Por favor, não pule essas etapas, porque você vai se enrolar na hora de dar aula em grupo, porque o buraco é mais embaixo na hora que a gente tem um monte de aluno na nossa frente. A gente fica nervoso, a gente fica meio desbaratinado, porque é muita gente para atender e só tem você na sala. E muitas vezes você não tem equipe de monitores ali, de bolsistas para te ajudar, então leve isso em consideração também, porque não é sempre que vai ter uma equipe maravilhosa para te ajudar, tá? Às vezes você tem que resolver tudo sozinho e é um bafafá, é um negócio. Então, evite essas situações para você mesmo. Faça os passo a passos, enfim, faça esses estágios que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, a aula em grupo, ela é uma junção de tudo isso que a gente falou até agora. Então, fazer um plano de aula, ter também um professor para te ajudar nesse momento também, um professor mais experiente ali para te ajudar nesse momento. Tudo isso te ajuda a chegar na aula em grupo bem, muito mais seguro, muito mais segura, muito mais dominando realmente aquele ambiente. Então, você precisa dominar a sala, e para dominar a sala, é tudo isso que eu falei até você conseguir ter essa expertise. Claro, as primeiras aulas em grupo podem ser bem desafiadoras ainda, porque você tá no começo, mas não desista, tá? Eu sei que vai dar um nervoso mesmo, quando você vê aquele tanto de gente ali para ensinar, mas não tenha medo, tá? Não tenha medo, vai com medo mesmo, na verdade. Se você tiver medo, vai com medo mesmo. Porque uma hora isso fica muito natural, gente. Realmente, olha, faz 10 anos que eu dou aula e hoje eu nem penso direito para entrar na aula, assim, no sentido de nervosismo, assim, sabe? Já não tenho mais, a não ser que seja uma aula, sei lá, num lugar muito diferente, num congresso gigantesco e tal, aí dá um friozinho na barriga. Mas você tem a consciência do que você vai fazer. E o que te dá muita segurança é o passo lá do planejamento de aula. Por isso que eu repito que eu vou deixar o PDF aqui para você baixar, porque isso vai te ajudar muito nessa segurança. E por último, a escolha das músicas. Sim, minha gente, a escolha das músicas é algo bastante importante na nossa aula e que às vezes a gente não pensa. Pois é, precisa pensar em músicas lentas para o momento de aprendizado deles ali ainda, que é o momento que você está explicando o conteúdo, você está passando o conteúdo, eles ainda precisam treinar, então músicas lentas para esse momento. E depois que eles já fizeram várias vezes, já trocaram de par,
enfim, já estão acostumados ali com aquela movimentação, você pode colocar uma música um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, não tão lenta. Então, minha dica, tenha uma pasta de músicas lentas, outra pasta de músicas médias e outra pasta de músicas rápidas. As músicas rápidas eu não indico colocar para turmas iniciantes, tá? E aqui uma dica bônus, minha gente. Saiba o que é um DRT e queira ter um DRT. O DRT hoje, ele é o principal registro que você vai ter na dança. Ele é o número que comprova que você realmente é um artista, que você pode trabalhar em diversos lugares, e tem lugar que não aceita profissional sem DRT. Esses projetos maiores, por exemplo, você vai fazer alguma coisa na televisão, alguma coisa no SESC, alguma coisa em algum órgão, seja público ou privado, eles vão pedir o seu DRT, porque é isso que comprova que você é um profissional. Então, o DRT, ele precisa de um tempo para ser tirado, por quê? Ele vai perguntar, eles vão fazer você dançar lá, né, uma coreografia, e além disso, eles vão pedir certificados de cursos que você fez, tudo que você fez relacionado à dança. Então você precisa ter o papel na mão para comprovar as suas horas de dança, porque eles vão querer saber quantas horas, tem um X de horas lá que você precisa ter para ser considerado realmente um dançarino. Então a banca ali não vai analisar só a sua dança na hora, ela vai analisar o que você já fez de curso, o que você estudou, enfim. Mas tudo que você fizer, pega o certificado, né, que eles te dão no final e guarda para você ter o seu DRT. Bom, se você chegou até aqui, me dá um like, se inscreve no canal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você. Um beijo e até o próximo vídeo.